texto de hoje, na carta de São Paulo, ele nos diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ou seja, se nós não acreditarmos que Cristo, de fato, morrendo, foi ressuscitado por Deus, a nossa fé não tem sentido. Porque toda a nossa vivência, todas as nossas atitudes, todo o nosso espelhamento no Cristo se dá pelo fato de, olhando para essa vida, percebermos que a eternidade é junto de Deus. Essa vida é quase nada perto da eternidade que Deus tem. E ainda falando sobre essa questão da morte, sempre é algo muito difícil para nós. Principalmente quando nós amamos muito a pessoa. Nos dói muito, não pela falta da crença na ressurreição, mas dói muito pela saudade, até poder rever aquela pessoa. No fundo, nada mais é do que a morte é o tempo que a gente vai demorar até encontrar aquela pessoa de novo. Já se deram conta disso? E na verdade, é só o tempo, até também um dia chegar na nossa vez. Se a gente fizer um bom caminho, trilhar a nossa fé, crescendo e amadurecendo internamente, um dia todos nós estaremos juntos na casa. E quando nós nos deparamos com a morte, algumas pessoas, elas acabam vivendo uma constante tristeza. Às vezes a pessoa vem falar com a gente e fala assim: ah, padre, eu já perdi um ente querido, tem 5, 10, 15, 20 anos, e desde aquele momento eu nunca mais fui a mesma pessoa. Vivo constantemente na tristeza. Vocês conhecem alguém que já passa por isso, ou passou por isso, ou talvez você mesmo, que se entregou à tristeza da perda? Pois é. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão com vocês hoje, para que a gente possa superar a dor da perda. Primeiro, na hora da perda em si, da morte, não se preocupe. Sinta a dor, chore, viva bem o luto, não precisa se segurar. Deixe sair as lágrimas, deixa sair a tristeza, para que ela não fique presa aqui dentro. Mas depois, com o tempo, perceba que a vida continua linda e bela, como sempre foi. E aí agora eu quero fazer a seguinte dinâmica com vocês. Vamos imaginar uma coisa meio apocalíptica, né? Vamos imaginar que você morreu hoje. Imagina as pessoas que você mais ama nessa vida. Elas vão ficar muito tristes, não é verdade? Vão chorar sobre a sua ausência, vão começar a se questionar: puxa vida, o que vai ser da minha vida agora sem essa pessoa, no caso sem nós? Mas você, por amar essa pessoa que permanece aqui na terra, o seu maior desejo é que essa pessoa seja feliz de novo, não é verdade? Você vai querer que aquela pessoa fique para sempre triste, e que o pior, o motivo da tristeza dela seja você, que fez de tudo para que ela fosse feliz. Entenderam a lógica? Agora inverte os papéis. Imagina só os nossos entes queridos que hoje já estão no céu. Imagina só quando eles descobrirem que o motivo da nossa tristeza constante, da gente não seguir a nossa vida, é exatamente eles. Não faz sentido algum. O maior sonho das pessoas que nos amam é nos ver felizes de verdade. Então, se por um acaso você já perdeu um ente querido, que talvez ainda te dói muito, talvez ainda te torna difícil seguir o caminho, seguir a vida, saiba que a maior felicidade desse que já se foi vai ser te ver feliz. E que a última coisa que ela iria querer é que ela fosse o motivo da sua tristeza. Ao longo do tempo, perceba que a vida continua. Então, se você quiser honrar a pessoa que já se foi, manter ela viva na sua vida, não mantenha ela viva pela tristeza. Porque a gente pensa que se voltar a ser feliz de novo, vai esquecer aquele que se foi. Não. Você quer manter viva na sua vida essa pessoa que se encontra junto de Deus? Então pense aí no seu coração as 3 características que você mais admirava nessa pessoa. Pensa talvez na pessoa que você talvez mais sente saudade hoje, que já está junto do céu. Talvez hoje que nós celebramos também 7º dia, estamos celebrando 3 7º dias hoje. Pensa no seu
seu coração a pessoa que você mais sente falta, quais são as 3 características que você mais admira? Era uma pessoa amorosa, caridosa, bondosa, tinha um senso de humor ao olhar para a vida, era educada. O que você olhava e falava, puxa vida, como fulano faz isso bem? Você quer manter viva essa pessoa na sua vida? Então pega essas 3 características e coloca elas na sua vida. A partir de hoje, eu vou ser bondoso como fulano. A partir de hoje, eu vou ser caridoso como fulano era. Vou aprender a sorrir para a vida como fulano me ensinava. É assim que a gente mantém vivo na nossa vida a memória daquilo que você já serviu. E honestamente, é a melhor herança que nós podemos receber dos nossos antepassados. São essas heranças. Aquilo que é a herança do coração. A herança do dinheiro, da casa, da terra, na maioria das vezes só dá problema, dor de cabeça, briga na família. Herança mesmo é quem te deixa no coração, aquela que faz com que a pessoa saiba o bom caminho porque aprendeu de você. Então agora, indo mais além, sendo mais apocalíptico ainda, imagine então que você morreu hoje e agora se pergunte, quais seriam as 3 lembranças que as pessoas teriam de você? Quais seriam as 3 características que as pessoas estariam lembrando hoje nessa igreja se fosse você que já estivesse aqui? E aí? Que herança a gente tem deixado? Será que eles lembrariam de nós? Nossa, como fulano era amoroso, como era gente boa, como ajudava todo mundo? Ou será que vão lembrar da gente e dizer assim, fulano? E morreu brigado com metade da família. E essa fulana, mas é que fulano era muito fofoqueiro. Não deu ninguém no enterro dele, porque ninguém gostava. Que herança a gente tem deixado para as pessoas à nossa volta? Se por um acaso você não conseguiu identificar 3 coisas que você tem deixado para as pessoas à sua volta, acende uma luzinha de requerer as coisas. Porque dá tempo. Porque essa herança do coração a gente deixa em vida. Não espera morrer para deixar para os outros, a gente já deixa agora. As pessoas já vão aprender da gente agora. Não é só para depois. Então pensa aí no seu coração. Me ajuda, Senhor. O que eu vou deixar de herança no coração para quem está aqui? E aí, seguindo adiante, o Evangelho vem nos dar uma pista enorme de como fazer um bom caminho para deixar uma boa herança e para encontrar a salvação. Jesus começa dizendo, bem-aventurados os pobres, porque é deles o reino de Deus. Jesus está exaltando a pobreza? Não. A pobreza traz miséria, sofrimento, injustiça, fome, morte e muitas outras coisas. Jesus não está falando dessa pobreza física. Ele fala, feliz aquele pobre de coração. Porque independente do dinheiro que a pessoa tem, ela pode se sentir melhor que os outros. Tem gente que pode ser pobre ou pode ser rico, que se sente a última Coca-Cola do deserto, não é verdade? O rei da Coca-Cola. E por se sentir melhor que os outros, humilha os outros, discrimina os outros, marginaliza, usa de preconceito para com os outros. Esse sim é que não é pobre de coração. Se sente melhor do que os outros. Então agora olhando para o nosso coração, se perguntar, como é que eu tenho vivido, Senhor, a minha experiência de vida? Será que eu tenho sabido ser igual a todo mundo? Porque quando ele diz ser pobre, é perceber que nós somos iguais. Iguais, não tem ninguém maior ou menor aqui. Eu sou do mesmo tamanho que você diante de Deus. Você é do mesmo tamanho de você diante de Deus. Então para de se achar melhor. Para de entrar aqui na comunidade e ficar preocupado. Não, porque eu tenho que ver o que os outros estão vestindo na vida da igreja. Não, porque eu tenho que reparar, né, porque a vida da pessoa está vivendo antes de vir para vir aqui na igreja. Você não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Na verdade, se você quiser ter alguma coisa a ver com isso, se coloque no lugar de quem ajuda e não daquele que ajuda. Jesus nos ensina
ensina na última ceia uma coisa fantástica. Na verdade, ele já foi dizendo isso ao longo do Evangelho. Quem quer ser o maior, seja o... Tem muita gente que quer ser o maior, sendo só o maior. E aí Jesus vem, amarra na sua cintura o tecido, ajoelha-se diante dos discípulos e lava o pé deles. Uma atitude que parece beirar até a humilhação. Mas Jesus mostrando que é no serviço que a gente alcança as pessoas que precisam de ajuda. E tem vou dar um parênteses muito interessante, eu particularmente acho maravilhoso esse parênteses, no texto bíblico, em que fala de Jesus lavando os pés dos discípulos na última ceia. O evangelista ele narra o momento em que Jesus amarra na cintura o pano, mas não diz que ele desamarra. É claro que Jesus desamarrou, é claro que em algum momento ele desamarrou, mas para nós, do ponto de vista exegético, na leitura exegética sobre o texto, significa que o ato do serviço nunca saiu dele e permanece conosco. Aquele tecido que Jesus amarra na cintura se transforma dentro do clero na estola que a gente usa na missa. Aqui embaixo da casula está a estola. Esse tecido aqui simboliza para nós o tecido que Jesus amarrou na cintura para lavar os pés. É para nós um lembrete eterno de que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Que nós possamos fazer a mesma experiência do Cristo de amarrar na nossa cintura o avental da ajuda e jamais tirar de nós. Perceber que não é nosso ofício julgar, mas ajudar. Não fica gastando sua energia preocupando com o que os outros falam. Igual na última missa do domingo passado, eu falava com vocês, Tem gente que chega na missa e fica tão preocupado com o que os outros estão vestindo, fazendo, desfazendo, que não vê nem o que foi dito aqui nas leituras. Não presta nem atenção no Cristo, que está ali no altar se fazendo alimento para nós. E olha, o diabo fica em festa quando ele consegue fazer a gente tirar a atenção do que realmente importa. A alegria dele é ver a gente preocupado com a roupa do irmão daqui da igreja. Porque quando a gente está preocupado com a roupa, a gente não presta atenção nisso. A alegria dele é ver a gente preocupado com o pecado de quem está aqui na Assembleia. Porque quando está preocupado com isso, a gente não está preocupado com Cristo. Não adianta a gente entrar na fila da comunhão e comungar com Cristo e não estar em comunhão com a comunidade. Estar em comunhão é estar no mesmo caminho, é estar no mesmo lugar. Não tem comunhão quando a gente se sente maior. Que a gente possa amadurecer a nossa fé a exemplo do Cristo, que nos ensina a subir? Não, a nos ajoelhar diante daquele que precisa de ajuda. Que a gente possa amadurecer a nossa fé a ponto de ser exemplo nesse mundo. Às vezes a gente vem para a comunidade, participa da missa bonitinho, bem vestidinho, uma coisa maravilhosa, mas sai daqui com o mesmo coração. Sai falando mal dos outros, xingando, fofocando, menosprezando. E aí? Não adianta comungar com Cristo se a gente não deixa Ele transformar o nosso coração. A gente precisa estar aberto a um Jesus que diz: quer ser o maior, meu filho? Não siga. Quer a salvação? Então ajude. Porque eu estava nu e você não me vestistes, eu estava preso e você não me visitastes, doente, com fome, com sede. E aí a gente chega então quando Jesus diz assim: malditos, malditos os ricos. E como ele também não falava só da pobreza física, ele também não está falando só da riqueza financeira. Maldito aquele que tem o pão para partilhar e prefere ver o outro passar fome. Maldito quem tem a água para poder dar para aquele que pede e prefere não dar. Maldito é aquele que talvez tenha a possibilidade de ajudar alguém e prefere não ajudar, por preguiça, ou por preconceito, ou por que quer que seja. Maldito é quem tem o conhecimento, o aprendizado, o ensino necessário para mudar a vida de alguém e não o faz.
Isso sim é amor de Deus. É a gente ter a possibilidade nas nossas mãos de mudar a vida dos outros e a gente não fizer. E às vezes a gente ainda, para lavar as nossas mãos e não nos comprometer com quem precisa de ajuda, a gente diz assim: se está aí nesse mundo é porque quer. Não, se está nas drogas é porque quer. Se está aí na rua é porque quer. Isso nada mais é do que uma argumentação lógica, porém não válida. A gente aprende isso na filosofia, em que a gente cria para nós mesmos, para que no final das contas a gente não tenha que fazer nada pelos outros. Nada. Tem gente que realmente está nesse meio porque quer? Tem. Mas também tem muita gente que está lá na rua porque não tem para onde ir. E aí, quando a gente morrer, pela terceira vez falando de morte, não estou orando ninguém não, hein? Quando a gente morrer, que a gente bater lá no céu e falar assim: Jesus, eu cheguei, deixa eu entrar. Aí ele vai falar para nós assim: eu estava com fome e você não me deu de comer. E a gente vai dizer: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Ele vai dizer: quando não fizeres ao menor dos meus irmãos, foi a mim que não fizeres. E a gente vai dizer: mas Senhor, tinha muito vagabundo no meio desse povo, estava lá porque queria. Pois é, por conta desse argumento, você perdeu a oportunidade de me ajudar no meio daqueles vagabundos, porque eu estava lá e você me deu a minha. Percebe? Às vezes a gente perde a oportunidade de tocar o próprio Deus que diz que Ele está nos menores. E a gente, com um argumento desse fajuto, a gente deixa de ajudar nisso. Padre, mas se eu ajudar e a pessoa fizer mau uso da minha ajuda, se pegar o dinheiro para comprar droga, se vender a minha marmitinha, se vender minha cesta básica, isso é um pecado dela, não seu. A sua vocação e sua missão é ajudar. Se você pode, ajude. Ajude. Se você pode, ajude. Porque é uma vergonha a gente negar comida para as pessoas e depois chegar em casa e jogar fora, porque a gente deixou na geladeira tanto tempo até estragar. É uma vergonha para nós. Então agora nesse momento, feche seus olhos e vai pensando no seu coração, talvez iniciando pelo que a gente falou no início da homilia. Pense no seu coração sobre a morte. Me ajude, Senhor, a tornar vivo a memória das pessoas que eu conheço no meu coração. E me ajude também, Senhor, a deixar uma herança no coração para quem está em minha volta. Que eu possa, Senhor, aprender a ser pobre na minha mentalidade, no meu coração, para ser rico das boas ações. Faze de mim, Senhor, instrumento das tuas mãos. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver
transforme nosso coração, para não sermos